Nós, como vocês sabem, essa semana é conhecida como Semana Santa. E todo primeiro domingo do mês nós celebramos a Ceia do Senhor. E embora a gente não, como igreja evangélica, batista, nós não comemoramos a Páscoa, mas nós celebramos o sacrifício de Cristo na cruz. E esse sacrifício, ele não apenas trouxe morte para ele, mas ele ressuscitou. E hoje ele vive para sempre. Mas, além de ser um memorial da morte e ressurreição de Cristo, é uma esperança que aponta para a sua volta. E ele voltará. Nós estamos, então, nesses dias agora, a partir do mês passado, iniciamos um estudo na Epístola aos Hebreus, e nós vamos estar vendo um pouquinho no capítulo 11 sobre a fé. Eu queria que você e eu pudéssemos analisar um pouco nessa perspectiva também em relação àquilo que foi como sacrifício de Deus. Nós vimos até aqui que Cristo, ele foi e é o nosso supremo sumo sacerdote. E nós vamos ver hoje o autor, ele entra após fazer toda essa fundamentação daquilo que ele queria falar para o seu público-alvo, que eram os hebreus, que eram os judeus naquele tempo, que estavam sendo perseguidos por conta da fé, e alguns por conta da fé que eles tinham ainda não bem fundamentada, por medo a represálias, por medo à morte, por medo a tantas coisas que eles poderiam sofrer, eles estavam negando sua fé e voltando para o judaísmo. E é tão atual isso, porque muitas vezes, talvez você não pode negar a sua fé assim publicamente, mas às vezes nos bastidores, no trabalho, quando a gente não deixa a nossa fé explícita e exposta, não é que você vai colocar aqui na sua camisa assim, eu sou batista, eu sou assembleia, não. É apenas você demonstrar a sua fé onde você estiver. Porque o apóstolo Paulo vai dizer também que nós somos cartas abertas, cartas vivas. E que tipo de carta nós temos sido? Uma carta das boas novas? Do evangelho genuíno? Ou uma carta de más notícias? Precisamos pensar nisso. Precisamos refletir, porque muitas vezes, enquanto cristãos, nós não temos cumprido o nosso papel. E nós precisamos rever nossos conceitos. E é isso que o autor aos Hebreus começou a discorrer a partir do capítulo 1, quando ele coloca a pessoa de Cristo acima dos anjos, acima dos patriarcas, acima de Abraão, de Moisés, acima da lei. Porque a lei para nós apenas vai dar uma fundamentação moral para que a gente possa caminhar nessa terra. Mas quem nos salva é Cristo. Não há salvação na lei. Pelo contrário, se a gente quiser se apegar à lei, vamos perecer. Porque nenhum de nós é capaz de cumprir a lei 100%. Mas Cristo já cumpriu a lei por nós. E graças a Deus por isso. E após o autor da Epístola aos Hebreus começar a fundamentar tudo isso, ele agora vai entrar no capítulo 11, na natureza da fé. E ele diz assim, então, no verso 1 do capítulo 11, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, ele está dizendo, olha, nessa versão diz o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Paulo vai falar em Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, que nós que somos cristãos não andamos por vista, mas andamos por fé. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Filho de Deus, ele não se movimenta por meio ou em meio às circunstâncias. Mas, apesar das circunstâncias, a gente caminha por fé, pela fé. E o que é a fé? A fé é a firme convicção, o firme fundamento. É
esse firme fundamento que você tem no coração, daquilo que você espera. E o que você espera? Muitas vezes a gente, como humanos e falhos que somos, esperamos em coisas materiais, plausíveis. Mas a esperança do cristão é muito mais além do que aquilo que você pode tocar. A nossa esperança não está aqui nesta terra. A nossa esperança não está nos banquetes que você possa, porventura, participar. Não está no seu sobrenome, que talvez você acha que é aquele sobrenome que é aquele sobrenome, né, que é destaque. Não está na minha posição profissional, não está naquilo que eu possuo. Não, a esperança do cristão está nos céus. A esperança nossa é Cristo. Como a palavra diz, Cristo é a esperança da glória. E nós precisamos viver nesse entendimento, nessa convicção, sabendo que, sim, estamos nesta terra, sim, podemos ter coisas boas se o Senhor nos proporcionar licitamente, sim, mas isso não deve nos prender. Isso não deve ser nossa prioridade. Mateus 6,33 diz, mas buscai. Em segundo lugar. Em terceiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as coisas necessárias. Se você olha para esse texto, ele está falando de comida, de vestimento, de alimento, de você ter pessoas perto. Não é luxo, não te está prometendo a Ferrari que você quer. Você pode até ter. Deus pode nos dar, se for da vontade dele. Amém. Mas que não seja isso que prenda você nesta terra. Porque senão nós vamos viver com tantas coisas. Eu já falei aqui uma vez. Uma vez fomos convidados a visitar uma família lá no Brasil, lá em Campina Grande, na Paraíba. Uma família que eles moravam numa cobertura de 5 milhões de reais. Tinha de tudo. Mas o chefe dessa casa estava prostrado numa cama com depressão. De que adiantava ter milhões e não ter paz? É isso que eu quero que você e eu possamos refletir nesta manhã. Não adianta você correr como louca para que você possa ter, mas amanhã a saúde, a tranquilidade e a paz você perdeu. É dia de nós refletirmos que as coisas materiais são boas, mas não devem estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, precisamos colocar o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai, porque Ele vai dar naturalmente as coisas necessárias para a nossa vida. Como o salmista diz, olha, não vi nunca um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. E eu dou graças a Deus. Já compartilhei também, no tempo da pandemia, nós passamos momentos difíceis. Mas como diz o nordestino, quem é nordestino sabe, lá da Paraíba, mais ainda, nunca faltou o bife do Oião. Quem sabe o que é bife do Oião? O ovo frito. E nunca faltará. E nós louvamos a Deus, amados, porque em meio a tantas circunstâncias, Ele nunca deixará faltar. Ora, então, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Verso 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Vê o que ele está dizendo? Foi pela fé que os antigos, nossos antepassados, os pais da fé, os heróis da fé alcançaram bom testemunho. Verso 3, por favor, Márcio. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, mas por ordem de Deus.
Deus disse, haja luz, e se fez a luz. Deus disse, haja terra, e se fez a terra. Deus mandou fundar os firmamentos, e os firmamentos foram fundados. Pela fé, então, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Verso 4, agora vai entrar, e ele vai dizer, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto, ainda fala. Verso 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. A palavra em Gênesis diz: Enoque andou com Deus. Falta na nossa geração homens e mulheres que andem com Deus. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, esta igreja é uma igreja que anda com Deus. Ande com Deus todos os dias. Ande com Deus em todas as circunstâncias. Ande com Deus, porque Ele é a melhor companhia. Não há companhia melhor. Ora, sem fé é impossível agradá-lo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. O que significa ser galardoador? Ele é que coloca o galardão sobre minha vida, sobre sua vida, sobre nossas vidas, daquele que busca a sua face. Mas nós não buscamos a face do Senhor para que Ele nos recompense. Não, nós buscamos a Deus porque nós precisamos de Deus. Eu não posso viver sem Deus. Você não pode viver sem Deus. Há muitos anos atrás eu li um livro de Don Richardson que se chama O Fator Melquisedeque. E é incrível porque ele é um missionário que trabalha na área de geologia bíblica, geologia e arqueologia bíblica. E ele começou a pesquisar todas as culturas, desde a cultura hebraica, passou também pelas culturas que se espalharam na Torre de Babel. E ele foi, e ele também visitou minha cultura, meus antepassados que são os incas. E ele disse: Deus colocou no DNA do homem um desejo por buscar ao Senhor. Mas o homem criou deuses. Falando dos meus antepassados, os incas adoram o Deus Sol, adoravam o Deus Sol. E outras culturas começaram a adorar a criação. Há dentro de nós um desejo por buscar adoração ao nosso Pai, a um Ser Supremo. E nós precisamos entender que Ele nos galardoa, porque buscamos. E qual é o nosso galardão? O galardão maior que você pode ter é o privilégio de estar na sua presença. Esse é o maior galardão. Eu não busco títulos, eu não busco prêmios, mas eu quero buscar a sua presença, porque ela basta. Verso 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz, já fora da idade,
porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Verso 12. Por isso, também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas dos céus, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles tinham essa convicção. Eles sabiam que estavam aqui apenas de passagem. Você sabe que você está aqui apenas de passagem? Somos duplamente peregrinos e forasteiros, estrangeiros. Não estamos na nossa terra natal, mas também não estamos na nossa terra, no nosso destino final. Porque para aqueles que estão em Cristo, o seu destino é o reino dos céus. Verso 14, por favor, Márcio. Porque os que isto dizem claramente, mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora, desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso, também, Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até para dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Até aí por enquanto. É interessante porque quando Abraão ele vai levando Isaque para o sacrifício, no seu coração não havia dúvida. No seu coração não hesitava o sacrificar o filho da promessa. E ali nesse momento, Deus estava apenas dando uma sombra daquilo que anos depois aconteceria com Jesus Cristo, o unigênito de Deus. Ele está dizendo, meu filho, entregue esse seu filho, porque eu, anos à frente, entregarei o meu. Mas veja o que o autor dos Hebreus disse. Ele levou Isaque porque ele cria. Mesmo se ele sacrificasse Isaque, Deus poderia ressuscitá-lo. Tamanha fé de Abraão. Tamanha convicção de Abraão. Tamanha dedicação e entrega de Abraão. E se você lembra, então, vou agora voltar um pouquinho para que nós possamos nos situar como foi instituída a Páscoa. Quando o povo de Israel, passado esse episódio de Abraão, já há alguns anos, 400 e poucos anos, estava no Egito, escravizado, Deus levanta um homem. Para quê? Para que esse homem possa ser aquele que conduzisse o povo de Deus para a Canaã esperada, para a terra prometida, para a libertação. Mas antes de sair, no capítulo 12 de Êxodo, você vai ver que é instituída a Páscoa. E esta Páscoa era uma festa que os judeus tinham que celebrar ano após ano, mas foi instituída em Gênesis capítulo 12, quando manda cada família de Israel sacrificar um cordeiro. Porque iria passar por aí
o anjo da morte, que era a 10ª praga. Quantos lembram isso? E ele pede perdão para cada líder da sua família aspergir entre os umbrais da porta um sangue. Esse sangue era o sangue de um cordeiro. E significava justamente, já estava dando o sinal que haveria anos mais tarde um sangue que nos libertaria do pecado. Esse sangue, então, cada vez que o anjo da morte passava pela casa dos egípcios, ia matando os primogênitos, tanto dos seres humanos quanto dos animais. Mas quando passava pela casa dos filhos de Deus e via aquele sangue espargido nos umbrais da porta, o anjo da morte passava por ela, mas não entrava naquela casa. Sabe o que isso significa para nós hoje? Se você e eu somos lavados com o sangue de Cristo, quando vem algum mal sobre a terra, olha para nós e ele disse: não, esse é meu filho, essa é minha filha, são lavados pelo sangue de Cristo. Por isso você e eu não temos que temer. Nós precisamos crer firmemente, com convicção, que temos um Deus que nos protege, que nos guarda de todo mal. Podemos passar por circunstâncias difíceis? Podemos. Não estou dizendo aqui, não mal interprete isto. Agora então não posso adoecer. Agora não vai acontecer isso. Não, a gente pode passar por essas circunstâncias, mas Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus nos faz passar por esse processo. Ele nos sustenta na sua poderosa mão. Nós precisamos compreender isso. Naquele momento, então, foi instituída a Páscoa do Senhor. E cada ano era celebrada a festa da Páscoa. E celebrada a festa da Páscoa, então, acontecia que todo ano eram sacrificados os animais. E acontecia que o povo recebia o perdão dos pecados pelo sangue dos animais, dos cordeiros. Mas chegou um tempo agora em que o Cordeiro Pascal retira o pecado do mundo. Definitivamente, ele veio para morrer em nosso lugar, para entregar a sua vida por nós. E não há mais necessidade de sacrifício. Não há mais necessidade de sacrifícios, porque ele já entregou sua vida por nós de uma vez e definitivamente. É por isso que nós podemos nos achegar a Cristo com tranquilidade. Nada do que você possa fazer, nada do que eu possa fazer. Não pode comer peixe agora na Semana Santa. Aliás, só pode comer peixe, né? Não pode comer carne. São tudo tradições. Não vai fazer mal você comer carne. Porque aquilo que Deus santificou, Ele vai fazer bem. Então você não precisa andar, porque não, aquilo não pode, não. Nós precisamos, claro, andar com clareza, com firmeza nas nossas convicções. Mas não se apegue a tradições, porque a tradição não salva. A lei não salva. Pelo contrário, a lei condena, a tradição condena. Estava outro dia assistindo, uma série que tem, e é interessante porque estava aquele momento em que vinham e traziam aquela mulher que foi pega em adultério e colocaram diante de Cristo, diante de Jesus. E fizeram isso não apenas para condenar a mulher, mas como uma pegadinha para o próprio Jesus. Os fariseus. E dizendo: a lei de Moisés diz que devemos apedrejá-la. O que você diz? Jesus estava no chão, desenhando com o dedo na areia. Eu acredito que ele estava contando até 10 para não fulminar aqueles homens.
É brincadeira, isso aí é. Mas ele estava lá. E quando ele se levanta, porque às vezes dá vontade, né? E diz assim: tudo bem, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que é que diz? Desde o pequeno até o mais velho, foram jogando as pedras e saindo. Sabe, amados, muitas vezes nós somos tão bons em julgar, tão bons em apontar as nossas falhas, as falhas dos outros principalmente, mas esquecemos que todos nós somos pecadores, que todos nós somos falhos, mas graças a Deus que existe um Deus poderoso que nos justifica. Temos em Cristo um advogado. Não é um advogado como nessa terra que pode falhar, mas é um advogado que já tem nas suas mãos o decreto de vitória. Ele nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu, quando vejo a palavra, quando medito na palavra, quando vejo o tão grande amor que Deus teve para conosco, eu fico constrangido. Porque nós não merecemos. Nem você, nem eu. Não merecemos esse amor. Sabe o que você e eu merecíamos? Era a condenação eterna. Era a morte. Mas quando vemos esse amor incondicional de Cristo, que com tanto amor e graça e misericórdia nos abraça, nós precisamos em todo tempo, como bem Célia falou aqui, ter um coração grato, ter um coração agradecido a Deus. Quando eu vejo, amados, mesmo, olha, vocês sabem que eu nasci num lar cristão, mas vocês sabem também porque eu digo que filho de pastor não é pastorzinho. Cada homem e mulher precisa ter a sua experiência com Deus. Essa experiência na qual o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, quando toca você, quando impacta você, quando chega até você e você sente isso, ali você é selado com o Espírito da promessa. Até muito tempo eu não entendia esse selo. E talvez a gente acha que esse selo era apenas uma forma de dizer. Mas é um selo espiritual tão profundo, que uma vez estava escutando o testemunho de uma pessoa que, por alguma situação, ela estava vivenciando perto de uma outra pessoa que trabalhava para outro reino, que era das trevas. E faziam trabalhos naquele local e era vizinho quase de lado. E a pessoa dizia assim: olha, não está funcionando nada aqui. Não funciona. E a pessoa descobriu que a pessoa do lado era cristã, era filha de Deus, era lavada e remida com o sangue de Cristo. Disse assim: olha, você está atrapalhando o meu negócio aqui. Não desce aqui o Espírito. Sabe por quê, amados? Porque quando nós temos o selo do Espírito, nada pode tocar nem abalar. O reino das trevas não pode tocar você. E você é luz. Você foi chamado para ser luz. E se você é verdadeiramente luz e sua lâmpada está acesa, você vai atrapalhar o reino das trevas. Aliás, quando acontece alguma coisa no nosso meio, falo como igreja,
E às vezes as pessoas dizem, mas meu Deus do céu, de novo. Por mais que eu me sinta muitas vezes sim atingido, mas sabe, bem no íntimo, eu estou tranquilo. Por quê? Porque se estamos sendo atingidos, é porque estamos incomodando. Porque se não estivéssemos incomodando o reino das trevas, nada aconteceria, apenas estaríamos nos reunindo como um grupo religioso. Mas Deus não quer que nós sejamos um grupo religioso. Deus quer que nós sejamos a sua igreja. Igreja, por sinal, o termo eclesia é chamados para fora. Você foi chamado para impactar aí fora. Estarmos aqui reunidos de domingo é muito bom. É muito confortável. Mas impactar uma geração perversa com um testemunho verídico, aí é outros 500. E nós precisamos impactar essa geração. Foi para isso que nós fomos chamados. Sejamos luz